Temos connosco José Rodrigues, advogado, que nos vai falar um bocadinho sobre como a pandemia do coronavírus tem afetado este universo jurídico. Nós temos falado já com vários especialistas em diferentes setores e, portanto, hoje vamos nos focar no direito, nas leis e na advocacia, são áreas nas quais é especialista. Portanto, a primeira pergunta é um bocadinho genérica, depois podemos também afunilar para outras questões, mas é precisamente esta, de que forma é que esta pandemia do coronavírus tem afetado a sua vida profissional. Portanto, muito boa tarde, Teresa, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, é com muito gosto que faço esta participação para falar sobre o impacto do coronavírus na área do direito aqui no Ontário e de facto tem tido um impacto brutal. No início de março houve uma paragem completa do sistema jurídico durante alguns dias. Continuaram-se a ter audiências em questões muito urgentes, mas se não fosse uma coisa muito urgente no sentido em alguém estar a raptar filhos ou uma coisa assim mesmo que exigisse um juiz imediatamente, não havia qualquer audições. A parte criminal é um pouco diferente, no sentido em que os tribunais parece que estão a funcionar um pouco mais na parte criminal, mas eu não sou especialista nessa área, eu faço mais direito civil e direito de família e nessas áreas que eu me concentro mais nesta entrevista. Agora as coisas, com o passar do tempo, tem-se visto a pouco e pouco alargamento dos casos que o tribunal está a ouvir, portanto, se há conferências urgentes, conferências de interessados urgentes, os tribunais já começam a ouvir essas conferências em questões relacionadas, por exemplo, no direito da família, sobre pais que não estão a possibilitar aos ex-maridos ou às mulheres tempo com os filhos por causa do corona. Portanto, isso tem sido uma das questões que se tem visto aqui. Pais e mães que dizem não, estamos numa altura em que estamos a fazer quarentena, por isso as crianças não podem ir ter com o pai ao fim de semana ou com a mãe ao fim de semana, como que se costumava fazer antes. E o tribunal já tomou uma posição firme em relação a isso, no sentido em que acordos e sentenças dos tribunais que estavam vigentes e que diziam e que previam visitas com os pais e as mães devem continuar, a menos que haja questões de saúde e pessoas que tenham sido expostas ao vírus. Portanto, a menos que tenha havido essas circunstâncias excepcionais, o acesso deve continuar como estava previsto antes. Portanto, no sentido do negócio do direito, chamamos assim, também tem havido um grande abrandamento do número de clientes que vemos a requerer os nossos serviços. As pessoas estão fechadas em casa e, portanto, estão menos concentradas em questões de divórcios e separações e estão mais focadas nos seus problemas do dia-a-dia, nas coisas mais urgentes. Mas de facto tem-se visto isto não só na área da família, mas também nas outras áreas do direito, como direito laboral, onde os casos estão parados, porque quando mandamos uma carta ao advogado da parte contrária a fazer uma oferta ou fazer uma exigência ou um requerimento, se não há aquela ameaça do tribunal, digamos assim, que se a parte contrária não fizer isto ou não fizer aquilo, vamos para o tribunal, como essa ameaça já não existe, as pessoas já não levam essa correspondência tão seriamente ou esses requerimentos tão seriamente como levavam antes dos tribunais terem encerrado portas. Sim, falou aí da questão dos divórcios e eu por acaso tinha uma pergunta que vai um bocadinho no sentido contrário, pelo menos na China. Na China existe um relato de que depois da quarentena os divórcios dispararam. E em Ontário também há um relato da polícia que diz que há mais casos de violência doméstica. Como é que vê essas notícias? Portanto, tocou num ponto importante. Estou certo que quando isto acabar e quando os tribunais reabrirem vai haver um grande aumento no número de processos de divórcio, porque as pessoas estão fechadas em casa, as pessoas comunicam, em situações em que não podem sair e por isso acaba por se agravar as relações familiares. Portanto, eu também espero que haja esse aumento nos casos de divórcio. Por enquanto, como ainda estamos no meio da quarentena e como os tribunais ainda não abriram, ainda não se vê esses casos, mas tenho também essa expectativa que reabra e que os casos aumentem quando os tribunais reabrirem. Mas posso também dizer e posso também adiantar que da forma como as coisas estão, as pessoas podem aplicar para um divórcio eletronicamente, podem fazer aplicação eletronicamente, mas
os tribunais não vão dar despacho ao divórcio com a celeridade que as pessoas se calhar têm a expectativa antes do corona, antes dos efeitos do corona se deixarem de sentir. Acha que isso também tem a ver com o facto de os casais estarem em confinamento e, portanto, de se verem obrigados a uma convivência mais intensa? Completamente, não é? Uma das situações que vemos muitas vezes a levar ao divórcio é quando há reforma, quando as pessoas chegam à idade da reforma e trabalharam uma vida toda e de repente passam a ter que viver como um casal e não sabem viver como um casal e muitas vezes isso leva à reforma. Portanto, isto também é equiparável no sentido em que as pessoas estão habituadas a fazer o seu dia-a-dia e a meu ver, pessoal, isso não é necessariamente indicativo que é uma má relação, porque as pessoas, toda a gente precisa do seu espaço, não é? E pessoas que vivem em casas pequenas, em apartamentos com um quarto, em que são forçadas a estar o dia inteiro no mesmo espaço, vai dar conflito. Quer dizer, somos todos seres humanos, o truque é aprender a lidar com o conflito e aprender a não deixar que o conflito chegue a um ponto onde coisas sejam ditas que depois não possam ser retiradas. Portanto, eu penso que só porque há discussões não quer dizer que o casamento não seja um bom casamento ou que a relação não seja uma boa relação. Eu penso que é bom ter perspectiva sobre a situação em que estamos. O importante e o que eu acho que as pessoas se devem concentrar é em ter boa comunicação e ter bons mecanismos de reduzir o conflito quando ele surge. Não é se ele surge, é quando ele surge, e não pensar só porque, bem, estamos agora a brigar todos os dias, por isso o casamento não é bom. Não, estamos numa epidemia, se calhar a pessoa vive num apartamento pequenino, se calhar estão a trabalhar os dois no mesmo espaço. E ainda tem a questão dos filhos que não estão na escola e, portanto, também há aí um stress acrescido, não é? É que isso ainda é outra, é que depois os filhos, eu ainda ontem estava a passear o cãozinho e a vizinha estava-me a dizer que estão dispostos a pagar milhões de dólares só para ter os professores de volta ao trabalho, porque já não estão em casa. Claro. Portanto, eu penso que isso é um ponto muito importante também que eu não tinha referido. Também lembrarem-se que as crianças não têm culpa desta situação, em que as crianças foram feitas para brincar e para se divertir e nesta altura estão também elas forçadas a estar em casa e por isso também é estressante para elas, e elas não têm a maturidade psicológica para lidar com esses sentimentos como um adulto tem. Portanto, se é difícil para o adulto, também é muito difícil para a criança. E nestas alturas é que a família tem que estar unida e que tem que tentar ultrapassar. A outra parte da sua questão foi... A violência doméstica, que os casos aumentaram, pelo menos em Ontário. A violência doméstica continua, antes e durante o Covid, continua a ser um problema ainda bastante exigente, que ainda existe na nossa comunidade, e é com muita pena que ouço essas notícias e aproveito esta oportunidade para mais uma vez apelar à calma das pessoas e não partirem para a violência ou abuso emocional, porque isso não resolve nada, apenas agrava a situação, e quem for vítima e quem se encontrar numa situação dessas, com corona ou sem corona, deve chamar a polícia, deve contactar imediatamente as autoridades, porque esse é do tipo de casos que os tribunais ainda continuam a ouvir. Portanto, situações onde temos violência doméstica, onde é preciso remover o agressor da casa familiar, esse tipo de situações podem ser trazidas ao tribunal com urgência e o tribunal irá ouvir essas situações, não é? Esses casos. Diria que a pandemia também está a afetar outros processos legais, como testamentos ou partilhas de bens? E se sim, em que sentido? Portanto, questões que não exijam ir a tribunal têm a ter um efeito menor. Isto porque os escritórios de advogados são considerados serviços essenciais e, portanto, podem continuar a operar durante esta altura, e quando os processos não requerem idas a tribunal, como por exemplo um testamento, como mencionou, isso aí continua a ser feito e pode ser feito durante esta altura. Portanto, é verdade que há áreas que sentem menos o impacto, mas mesmo assim, devido às restrições na mobilidade das pessoas, continua a haver um decréscimo, mas se calhar não tanto nessas áreas de direito que não exijam a participação do tribunal. Vemos, no entanto, um aumento na área dos testamentos para o pessoal da saúde.
portanto o pessoal que continua, que está na linha da frente, portanto a defesa ao vírus, está mais preocupado está preocupado com a questão de, potencialmente acontecer alguma coisa, e por isso estão a fazer testamentos e vê-se um aumento nessa área. Qual é que diria que tem sido a grande dor de cabeça dos advogados em tempos de pandemia? Que área do direito? É difícil, porque eu pratico a minha área, portanto eu não consigo... é difícil escolher uma área. O que eu posso dizer é que, a falar com colegas, todos têm sentido, de uma maneira ou de outra, a falta de clientes para qualquer negócio, incluindo escritórios de advogados, sente-se e tem um impacto verdadeiro na prática, não é? Tem havido também aqui muita instabilidade jurídica também, não é? Por exemplo, na questão do cumprimento de contratos, muitas empresas não estão a conseguir cumprir contratos, sabendo que pode não ser a sua área de especialização. Não sei se nos pode dizer se há agora mais margem legal para esse incumprimento ou não, precisamente por estarmos numa situação excepcional. Portanto, isso é uma questão interessante, e eu penso que a lei, portanto, a nossa lei aqui no Canadá é diferente da Portugal, no sentido em que é baseada no precedente, e portanto eu penso que os tribunais vão ter um pouco mais de flexibilidade com as pessoas que não, por uma razão relacionada com o Covid e com legitimidade, não consigam cumprir todas as formalidades dos seus contratos, mas isso vai depender de contrato para contrato, e eu penso que os tribunais, quando virem que a pessoa não está a cumprir, e se a razão do não cumprimento não está relacionada com o Covid e é apenas por motivos pessoais, eu penso que aí o tribunal vai, obviamente, manter ou exigir que os contratos sejam cumpridos. Mas se há motivos de força maior, e aliás muitos contratos têm cláusulas que prevêem motivos de força maior, quando isso acontece, eu acho que aí vai haver um pouco de flexibilidade dos tribunais para tentar atingir um equilíbrio entre os direitos das duas partes nesses contratos. Sabemos que a pandemia também veio alterar profundamente os nossos comportamentos sociais, enfim, com esta questão do confinamento, etc. Eu acho, o que eu lhe perguntava é se isso terá reflexo na legislação, se as leis refletem essas mesmas alterações sociais. Eu penso que o Governo, está a passar já leis, porque são únicas, são sem precedentes, e eu penso que a maneira como vivemos vai mudar, e a legislação inclusivamente também vai mudar, como não faço a mínima ideia, mas penso que estamos num ponto de mudança como sociedade. Em termos de tribunais, eu penso que vai haver, e de casos, mais uma vez, eu penso que os juízes vão ter, mesmo no direito da família, vão ter isto em consideração quando tiverem a ouvir casos depois do Covid, porque eu penso que com o Covid vai haver bastante mais litígio no tribunal, porque temos, como estava a dizer há pouco, há muitos contratos que não estão a ser cumpridos, e portanto isso vai ter que ser resolvido no tribunal. Por isso vamos ter uma mudança. Agora, o que vai acontecer, só o tempo é que pode adivinhar. E dizia-me também que vai haver um aumento grande de litígios, mas isso sim, no período depois da pandemia, não é? Exato. Portanto, vamos ver, na área de direito laboral temos bastantes pessoas a serem despedidas aqui, e depois põe-se a questão se essas pessoas foram despedidas e receberam a compensação que lhes é devida, e por isso muitas vezes vai acontecer que não receberam e vão entrar em litígio por causa disso. Portanto, isso é na área laboral. Certo. Na área da família, como tínhamos dito, muito mais divórcios, muito mais separações, portanto aí também se espera um aumento no litígio. Na área do direito civil, as pessoas não têm dinheiro para cumprir as cláusulas contratuais, o que vai levar a quebras de contrato, o que também vai levar ao aumento do litígio. Portanto, podíamos ir aqui área por área e ver como está a afetar as relações entre as pessoas, e eu acho que por isso vamos ver o aumento do litígio uma vez que os tribunais reabram. Isso será daqui a quanto tempo, mais ou menos? Tem assim alguma previsão de meses? Se eu soubesse, Teresa, era ótimo, mas eu não faço a mínima ideia. Não estamos a ter qualquer indicação sobre quando é que os tribunais vão reabrir. O que sabemos é que quando houver a reabertura,
vai haver essa reabertura de forma gradual, não vai ser de um dia para o outro que de repente os tribunais vão ouvir todos os casos. Também prevejo que a reabertura possa ter alguns requerimentos de advogados no sentido de proteção pessoal, quando estiverem dentro do tribunal, uso de máscaras, não sei, estou agora só meramente a especular. Mas que os tribunais vão reabrir, vão, porque a sociedade não funciona sem tribunais, agora é só uma questão de como e quando, e essas perguntas não tenho resposta. Sim, mas pelo menos a perspectiva é de um aumento de trabalho. Enfim, se agora desacelerou um bocadinho a sua vida profissional, pelo menos se espera que venha a melhorar. Claro, completamente, no sentido que uma vez que as pessoas possam voltar a entrar em escritórios de advogados normalmente, possam voltar à sua vida, ao seu dia-a-dia, vamos ver um aumento de casos, de divórcios, de despedimentos sem justa causa, portanto esse tipo de casos vamos ver um aumento. Mas nestes dias, sente-se preocupado enquanto profissional, enfim, com isso acontece, não é? Com muitas pessoas, são dias muito complicados. Eu não sei se também sentirá essa preocupação. A minha maior preocupação nesta altura é ter a certeza que as pessoas, que os meus colaboradores, portanto as pessoas que trabalham no meu escritório, continuam empregadas e continuam a poder fazer a sua vida profissional. Portanto, essa é a minha primeira preocupação. Depois, no sentido do negócio em si, não estou muito preocupado porque eu sei que vamos ultrapassar esta fase. Isto é apenas temporário. O governo está a dar apoios no sentido de ajudar a pagar os salários e alguma renda. Portanto, estamos a receber apoios do governo que também ajuda a manter o escritório vivo e, para além disso, tenho uma equipa que é espetacular e que com certeza juntos vamos ultrapassar este momento. Falou aí na questão dos apoios do Governo Federal. Acha que o Governo Federal canadiano se tem portado bem, né, durante esta pandemia, até relativamente a outros países? Sim, isto é uma opinião pessoal, não é uma opinião. Claro. Como advogado, no meu ponto de vista, o Governo tem feito um bom trabalho no sentido em prestar apoio às pequenas e médias empresas e também trabalhadores neste momento de crise, e é nesta altura que se vêem e se identificam os grandes líderes, e eu penso que temos sorte de ter o governo que temos e também a oposição que temos no Canadá. Diria que depois de tudo isto acabar, as vidas vão voltar ao que eram antes? Eu tenho a expectativa que vão haver mudanças profundas. O outro dia estava a falar com alguém e lembrei-me que no 11 de setembro, a partir do 11 de setembro, as viagens nos aeroportos nunca mais foram as mesmas. Temos filas enormes antes de passar a segurança, há uma série de coisas que têm que se fazer. E eu penso que é um pouco isso que vai acontecer até pelo menos haver uma vacina. Eu penso que vai haver mudanças significativas para o dia-a-dia das pessoas, para na interação das pessoas, mas nós somos pessoas muito fortes e com capacidade de ultrapassar muito, e por isso não tenho dúvidas que, uma vez que a vacina esteja disponível, que voltemos à normalidade e que isto passe a ser apenas um período, um ponto negro na nossa história. Muito bem. E agora a minha última pergunta, que é que, como advogado, que conselhos é que gostaria de deixar à comunidade luso-canadiana? Portanto, como advogado de direito de família, o primeiro conselho é que mantenham a calma em casa, que se virem que está num ponto de ebulição, que a relação está num ponto de ebulição, que tentem dar um passo atrás e perceber que isto é um momento difícil para toda a gente e perceber que se calhar não há maldade num comentário, mas se está em situações de perigo e se a segurança está em casa, não hesitar e contactar as autoridades imediatamente. Há mecanismos disponíveis para proteger vítimas de violência doméstica e ninguém tem que aceitar violência doméstica, ponto final, parágrafo. Para quem está em casa e perdeu o seu trabalho, tentem manter ao máximo o espírito positivo, porque a pessoa não está sozinha nessa crise. Esta crise está a afetar a sociedade por completo e por isso o nosso governo aqui já mostrou
que está disposto a ajudar as pessoas e os cidadãos a ultrapassarem financeiramente esta crise e, por isso, vamos manter confiança nas nossas estruturas sociais. Gostava também de apelar ao espírito de entreajuda das pessoas. Comuniquem diariamente com as pessoas idosas, com as pessoas que estão mais sozinhas e que não têm a sorte de ter uma família em casa com quem possam comunicar e com quem possam falar diariamente. Portanto, é sempre bom utilizar estes meios de comunicação como o Zoom ou o Skype, não só para telefonar aos nossos amigos, mas também para telefonar aos nossos avós, às pessoas que estão mais sozinhas e que precisam também de alguma companhia e de alguma conversa. Muito bem. José, muito obrigada pela entrevista. Obrigado eu. E talvez possamos falar noutra oportunidade no futuro.